Ação rápida do crime, em menos de 5 minutos, quadrilha destrói uma agência bancária no litoral norte do estado. Além dos prejuízos, houve transtorno aos moradores. Suspeita de irregularidades, Câmara de Vereadores de Lages vai instaurar CPI para investigar denúncias na Secretaria de Águas e Saneamento da cidade. Confusão no plenário marca a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Aumento da gasolina. Na busca por alternativas, o uso do etanol volta a ser discutido, mas a opção pode não ser vantajosa em Santa Catarina. No futebol, expectativa na Série B. O Avaí enfrenta o lanterna da competição para tentar voltar ao G4. E o Joinville, de olho no título, pega o Boa Esporte em Minas Gerais. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Uma quadrilha destruiu uma agência do Banco do Brasil em Barra Velha, no litoral catarinense. Além de prejuízos financeiros e materiais, a ação dos criminosos também trouxe transtornos aos moradores. Os criminosos chegaram na madrugada. Eles aguardaram a ronda policial para depois atacar a agência bancária que fica no centro da cidade. As imagens das câmeras de monitoramento da Polícia Militar registraram a movimentação de parte da quadrilha. Eram pelo menos 5 homens. Acreditamos sim, até pelas imagens que nós temos no nosso circuito, nossas câmeras externas, os 5 masculinos, fortemente armados, com colete, fizeram toda a ação e assustou bastante ali. Os criminosos usaram dinamite para explodir os caixas eletrônicos. O sistema de monitoramento também flagrou a primeira explosão. Na segunda, só é possível ver a fumaça. Logo em seguida, os integrantes da quadrilha correm em direção a uma rua lateral, onde fogem em 2 carros. Foi muito forte. Muito forte. Todo mundo, minha filha, minha neta e mulher, e todo mundo começou a correr, né? Porque é uma coisa muito esquisita, nós nunca tivemos, eu nunca vi uma coisa dessa. A recepção da agência ficou toda danificada. Porta, vidros e a cobertura foram pelos ares. Estilhaços de vidro se espalharam pela rua. 2 caixas foram detonados. A quantia levada não foi informada pelo banco. Esta é a única agência do Banco do Brasil que existe na cidade de Barra Velha. Por enquanto, não há nenhuma previsão ou expectativa de retorno às atividades. Preocupação para os clientes, que também se estende aos turistas que buscam as praias do município, que ainda não sabiam, foram pegos de surpresa ao chegar na agência. Para quem precisou dos serviços, a solução foi se deslocar para lotéricas, correios ou agências de municípios vizinhos. Meu Deus, agora eu não sei o que fazer, né? Agora eu vou ter que começar a frequentar piscinas, né? Tem que ir daqui para lá. A gente que pode ir, pode, e quem não pode. Tem que se dirigir à cidade mais próxima, lamentável, né? Lamentável isso. Infelizmente isso está acontecendo em diversas cidades e com mais frequência, né? O Serviço de Inteligência da Polícia Militar e a Polícia Civil devem agora analisar novas imagens e apurar mais informações que ajudem a identificar os integrantes da quadrilha. Até o momento, ninguém foi preso. Proteger a família e garantir os direitos de crianças e adolescentes. Esta é uma das missões dos conselheiros tutelares. No dia dedicado a estes profissionais, conheça um pouco mais das histórias e da rotina de quem se dedica a esse trabalho. Os casos que mais marcaram, a gente foi até o local, no caso na residência das pessoas, né, que houve a denúncia. O primeiro caso foi da mãe, que ela vivia em cárcere privado com as 3 crianças e o pai escreveu adúltera na testa, batia bastante nela. A gente chegou, ela estava com o rosto cheio de pomada e hipoglós, para a gente não verificar a cicatriz no rosto. Esta é apenas uma das histórias que já passaram pelo Conselho Tutelar de Camboriú. Ao longo dos 18 anos de existência na cidade, muitas outras já foram contadas por ali. Algumas com um final feliz, outras nem tanto. E para enfrentar esta realidade, é preciso ter pulso firme e, ao mesmo tempo, sensibilidade, para enxergar o que é possível fazer por aqueles que passam por um momento difícil. Somente no ano passado, o Disque 100 recebeu mais de 30 mil denúncias envolvendo menores de idade. Essas ocorrências são repassadas para os conselhos tutelares de todas as regiões do Brasil. Aqui na unidade de Camboriú, os conselheiros confirmaram 40 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2013. E neste ano, o número já chega a 38. Janaína é conselheira tutelar há 1 ano.
e neste período conheceu diversas histórias. Ela conta que sempre gostou do trabalho com crianças, mas só depois de assumir o cargo pôde conferir de perto a realidade de muitas famílias. Realmente quem está fora não vê a situação. Nunca pensei que Camboriú tivesse passando por tanta dificuldade, crianças com fome. A gente chega na casa, ela relata que não tem que comer, né? Então, assim, isso, maus tratos, né? Com agressão, crianças espancadas, abuso sexual muito em Camboriú, né? Realmente as crianças relatam que o pai ou um tio ou alguém que abusou delas. Então isso assim cada dia um desafio muito grande. Embora o serviço do Conselho Tutelar já esteja estabelecido em Santa Catarina, quem encara o desafio de proteger as crianças todos os dias garante que muito ainda precisa ser feito. E falta no nosso município a quantidade de políticas públicas, né? Tanto por parte do governo quanto por parte da população, através de ONGs, para que sejam mais efetivadas, né, os nossos encaminhamentos. Então, a partir do momento que tem a política pública, né, as vulnerabilidades acabam diminuindo um pouco no município. E a seguir, a escolha na hora de abastecer. Com o aumento da gasolina, o uso do etanol como alternativa volta a ser discutido. Em Lages, mais de 15 mil pessoas já fizeram o cadastro para a liberação do FGTS. O dinheiro que já começou a ser liberado pela Caixa Econômica Federal vai ajudar as famílias que tiveram prejuízos causados pela chuva de granizo. Os atendimentos de hoje eram para os nascidos no mês de setembro. Desde o dia 6 de novembro, quando os cadastros começaram a ser efetuados, a Caixa vem trabalhando nesta forma. Hoje, nós estamos atendendo os nascidos no mês de setembro. Amanhã, os nascidos no mês de outubro. E assim sucessivamente até sexta-feira. Até esta terça-feira, mais de 15 mil pessoas já fizeram o cadastro para a liberação do FGTS. Por hora, estão sendo atendidas aqui cerca de 400 pessoas. 120 funcionários públicos ajudam no trabalho. O valor máximo a ser liberado por conta é de R$ 6.220. Dinheiro que vai ajudar Luísa a cobrir os prejuízos causados pela chuva de granizo que atingiu sua casa. A gente perdeu muita coisa dentro de casa, né? Então vai ser para ajudar nesse benefício, né? A liberação do dinheiro vem até 30 dias após a realização do cadastro. E tem gente que está contando as horas para receber o valor. Cerca de 25 mil pessoas afetadas pelo temporal devem ser beneficiadas. Tá na expectativa já? Tô, graças a Deus. Tenho certeza que vai me ajudar muito. Para efetuar o cadastro, é preciso que o contribuinte tenha em mãos originais e cópias da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho. O atendimento acontece no ginásio Jones Minosso até a próxima sexta-feira. Após isso, o atendimento continua nas agências da Caixa. Mas peço que se dirijam aqui. Aqui é rápido e o processo está todo elaborado para dar celeridade à liberação do pagamento. A quarta-feira inicia com tempo seco e poucas nuvens em todas as regiões. A partir da tarde, a nebulosidade aumenta, provocando pancadas de chuva no oeste e litoral sul. A temperatura mínima fica em 6 graus na Serra e a máxima em 31 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 7 e máxima de 26 graus. No litoral norte, oeste e grão de Florianópolis, a máxima chega aos 30. E no Vale do Itajaí, máxima de 29 graus. Em todo o estado, os motoristas estão sentindo no bolso o aumento no preço da gasolina. E o uso do etanol como alternativa volta a ser discutido. Mas nas cidades catarinenses, a opção ainda não é vantajosa. Para saber qual combustível é mais rentável, basta dividir o valor do litro do álcool, que queima mais rápido, pelo da gasolina, que é um combustível que dura mais. O resultado tem que ser menor do que 0,7. Ou seja, o álcool tem que estar no mínimo 70% mais barato que a gasolina ou não vale a pena a troca. No caso dos postos de Joaçaba, hoje o valor mais barato do litro do álcool é de R$ 2,34 e o da gasolina é de R$ 2,97. A diferença totaliza 0,8, ou seja, não representa vantagem. E de acordo com essa gerente de um posto de combustível, mesmo quando a diferença favorece o etanol, muitos motoristas ainda preferem a gasolina. Como cada um conhece o seu carro, sabe o rendimento dele, né? Mas a gasolina aditivada, ela chega a render em torno de 3% a mais
só de quilometragem, fora todo o benefício que tem para o motor, para a vela, para toda a parte mecânica do motor do carro, né? Por isso, em meio ao reajuste, o jeito é mesmo fazer uma boa avaliação antes de encher o tanque. O resto agora é pesquisar, é claro que não abrindo mão da qualidade nunca, mas buscar sempre o melhor preço com qualidade. Empresários catarinenses podem contar com uma nova ferramenta para ajudar no controle da gestão, um sensor na web que detecta a competitividade das empresas. Basta alguns cliques para saber qual a competitividade da sua empresa. É isso mesmo. É só entrar na página do Sebrae, no sensor web e preencher o cadastro com informações do seu negócio. O questionário é sobre liderança, estratégia, planos, clientes. A ferramenta acompanha o seu processo de gestão e mostra o resultado através destes gráficos. Os índices com os resultados são divulgados a cada 6 meses. Com as respostas é possível ter um retorno com dicas e sugestões de melhora. Após ele responder, então, ele vai ter o seu índice de competitividade numa escala de 0 a 100. Com esse índice, ele vai poder se comparar com outras empresas do estado de Santa Catarina, em relação à média, né, das empresas do estado de Santa Catarina, com as empresas do seu setor e fazer um acompanhamento a cada 6 meses de como está a evolução da gestão da sua empresa. Clotildes tem uma creperia há mais de 20 anos na Praia dos Ingleses, na capital. A empresária se cadastrou ontem no sistema do Sebrae e já pôde analisar os pontos negativos e positivos do seu negócio. E para que eu possa fixar naqueles pontos fracos e melhorar dentro da empresa. O acesso à ferramenta é gratuito e pode ser feito pelo site sensorweb.sebrae-sc.com.br. As informações divulgadas na página são sigilosas. E depois do intervalo tem a Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí enfrenta a Portuguesa, lanterna da competição, tentando voltar ao G4. E o Joinville, de olho no título, pega o Boa Esporte em Minas Gerais. O sódio, um dos principais componentes do sal, também é comprovadamente um dos principais vilões da saúde. Mas uma alternativa promete acabar com isso. Um produto com o mesmo sabor, mas sem nada de sódio. Para ficar em dia com a saúde, a rotina de Marcelo inclui muitos exercícios. Além disso, ele não descuida da alimentação. O sal é um dos elementos que ele utiliza com muita disciplina. A gente sabe que prejudica o funcionamento do organismo. Coração, pressão alta, né? Retenção de líquidos também, né? Então eu procuro cuidar nessa questão do sódio para poder ter uma longevidade, uma saúde melhor. Diferente de Marcelo, a maioria dos brasileiros consome em média 12 gramas de sódio diariamente, enquanto o recomendado é apenas 2 gramas. Como resultado, mais de 20% da população sofre com hipertensão. E outros não conseguem os resultados físicos que desejam. O sal ele atua no controle hídrico e no volume sanguíneo, isso durante o exercício. Quando eu falo na questão do controle hídrico, eu posso ter um inchaço, né? A pessoa que tem um excesso de ingestão de sal, ele pode fazer, essa retenção de líquido pode fazer com que ele fique inchado, que ele se sinta esse inchaço no corpo, por exemplo, o corpo fica mais arredondado. A novidade é que já existe no mercado um substituto para o sal que não contém sódio. Aprovado pela Anvisa, o biosalgante é o primeiro na categoria. À base de potássio, ele promete conferir o mesmo sabor aos alimentos, trazendo menos riscos. A ideia é popularizar o produto que hoje é só encontrado pela internet. Enquanto isso, o recomendado é ficar de olho nas escolhas que vão compor o prato. Sempre buscar alimentos mais naturais, mais frescos, né? Tomar bastante líquido. Agora nós estamos numa época que é muito quente, então o nosso corpo, além de perder muito suor, perde vários minerais. A gente precisa sempre estar conciliando a atividade com uma alimentação saudável. E agora o futebol. Faltando 3 rodadas para o fim da Série B, o Joinville entra em campo hoje à noite de olho no título. Gerais, não é nada fácil. O time de Varginha é o 5º na tabela e quer vencer para entrar no G4. O Jack, líder isolado, precisa dos 3 pontos para se manter na ponta.
o time do técnico Emerson Maria terá 3 desfalques: Bruno Aguiar, Edson Ratinho e Everton. Todos eles suspensos pelo 3º cartão amarelo. Na vaga desses jogadores entram Murilo, Thiago Medeiros e Felipe Souto. Vamos ter um jogo de muita intensidade lá contra o Boa Esporte, que vem crescendo na competição. Se eu não estou enganado, no segundo turno ele está na 3ª colocação, somente atrás de Joinville e de Ponte Preta. Hoje nós igualamos o número de pontos da Ponte Preta. Então nós temos que ter cautela, temos que ter humildade, porque não ganhamos nada ainda. E uma vitória do Joinville hoje interessa ao Avaí, já que o Boa Esporte é uma pedra no caminho do Leão. O time da Ressacada enfrenta daqui a pouco, às 7h30, a Portuguesa, lanterna do campeonato. Há 6 jogos sem vencer, o Avaí vive um drama. Com 1 ponto a menos que o Ceará, 4º colocado, e apenas 3 jogos para o fim da competição, o time vive uma crise interna. Depois da cobrança do capitão Marquinhos no fim do jogo contra o América Mineiro, dessa vez foi o técnico Geninho que falou sobre a falta de ânimo do elenco azurra. Estou sentindo um grupo um pouco acuado, diferente daquele grupo que eu gostaria de ver. Eu não estou vendo um grupo com sangue nos olhos, com faca nos dentes, não estou não. E para tentar mexer no ânimo de alguns jogadores, Geninho mudou o time. Bocão, Eltinho e Anderson Lopes deixam o time titular para as entradas de Diego Jardel, Thiago Carleto e Diego Viana. Eduardo Neto assume a vaga de Revson e João Felipe, lesionado, dá lugar a Marrone. Várias mudanças e muitas explicações. Acho que o Diego Felipe e o Bocão tiveram uma queda acentuadíssima de produção. E vinham tendo chance e não conseguiram se recuperar. Então acho que está na hora de dar chance para que alguém outro jogue. E a mesma coisa enquanto a produtividade do Anderson. O Anderson, eu tenho cobrado muito dos outros atacantes, o Anderson foi o atacante que mais jogou. Se você for ver os minutos que o Anderson teve em campo e os 2 gols que ele fez, o aproveitamento dele chega a ser menor do que alguns que jogaram menos. Então eu acho que você tem que dar chance para mudar alguma coisa. Sendo assim, o time titular terá Wagner, Marrone, Antônio Carlos, Pablo e Carleto, Eduardo Costa, Eduardo Neto, Diego Jardel e Marquinhos, Roberto e Diego Viana. Jogadores diferentes, clima diferente e a busca por algo diferente do que aconteceu nos últimos 6 jogos. Não se fala em outra coisa aqui dentro, né? Todo mundo quer a mesma coisa, é o que eu digo, do presidente ao roupeiro. Todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer vencer o jogo da Portuguesa. E cada um tenta colaborar da sua maneira. E a seguir, Câmara de Vereadores de Lages vai instaurar CPI para investigar irregularidades na Secretaria de Águas e Saneamento da cidade. E ainda a Câmara de Vereadores de Florianópolis elegeu hoje a mesa diretora da casa. A escolha foi marcada por discussão em plenário. Uma comissão parlamentar de inquérito deve ser instaurada na Câmara de Vereadores de Lages para investigar possíveis irregularidades na Secretaria de Águas e Saneamento da cidade. A proposta foi apresentada pela bancada de situação e teve a assinatura de 14 vereadores. Segundo os representantes, a comissão parlamentar de inquérito visa investigar possíveis irregularidades na Secretaria de Águas e Saneamento de Lages, desde a sua municipalização em 2003. Precisamos trazer esses dados desde 2003, comparar corretamente esses dados econômicos e aí sim começar a buscar indícios de corrupção dentro da Semasa. Já a bancada da oposição propôs instalar uma CPI para investigar apenas a gerência da Semasa na administração atual. Para que a CPI fosse válida, era preciso coletar pelo menos 7 assinaturas. Mas apenas 6 vereadores assinaram o requerimento. Ora, se a Viaplan iniciou seus trabalhos na Prefeitura de Lages a partir do ano passado, não tem por que se investigar além desse prazo. Não temos nada contra, mas entendemos que este não é o momento. Na tarde de hoje, o jurídico da Casa analisou o requerimento dos vereadores que pedem uma comissão para investigar a Semasa, desde a sua municipalização. Tudo já estava determinado no requerimento quanto à formalidade. A consultoria jurídica não viu nenhuma imperfeição que impeça que esse requerimento venha a tramitar. A partir de agora, será montada a comissão com a escolha dos membros, relator e presidente. Hoje à noite, em sessão, a avaliação deve ser apresentada. Após sua instauração, a CPI tem 120 dias para ser concluída, podendo ser prorrogada por mais 60 dias.
O caso envolvendo desvios de dinheiro na Semasa já está sendo investigado pelo GAECO há 8 meses. Na semana passada, o secretário da pasta, Wilson Rodrigues, o motorista do prefeito de Lages, Antônio Carlos Simas, e os empresários Arnaldo Scherer e Julian Scherer foram presos numa operação do GAECO, que investiga supostas fraudes em licitação na Semasa e corrupção. Eles ainda permanecem detidos. E a Câmara de Vereadores de Florianópolis elegeu hoje a mesa diretora que vai estar à frente da Casa Legislativa nos próximos 2 anos. A escolha foi marcada pela discussão em plenário. A CPI dos radares, instaurada ontem, também foi um dos assuntos mais comentados na Casa Legislativa. A votação já estava agendada antes da renúncia do ex-presidente da Casa, vereador César Belloni Faria. Suspeito de envolvimento na Operação Ave de Rapina, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada, ele deixou o cargo no mesmo dia em que foi chamado a depor. Por 12 votos a 9, os parlamentares presentes escolheram Herádio Manuel Gonçalves, do PSD, como presidente e Edmilson Pereira como vice. A mesa diretora ainda é formada pelos vereadores Pedro de Assis Silvestre, Edson Lemos e Ricardo Camargo. Os eleitos terão mandato pelos próximos 2 anos, a partir de janeiro de 2015. Como presidente dessa casa, com a mesa eleita na tarde de hoje, a mesa eclética eleita na tarde de hoje, vamos procurar executar um excelente trabalho para esse município. Antes, porém, houve confusão no plenário porque os vereadores Edmilson Pereira e Ricardo Camargo se inscreveram nas 2 chapas e só anunciaram a decisão minutos antes da votação. O objetivo é sair da Câmara de Vereadores hoje sabendo que eu fiz o que muitos jovens, meus amigos e a cidade espera. O vereador Edmilson me fez essa solicitação, houve por parte dele, da equipe dele, a ideia de construir um novo posicionamento. A estratégia para compor a base governista, que já estava rachada, foi duramente criticada por vereadores que participavam ou apoiavam a chapa que perdeu os 2 inscritos. A palavra não vale mais, o papel, o documento assinado não vale mais. Hoje foi uma demonstração clara. De manhã a composição já estava realizada, com uma assinatura, como vocês viram, já dos vereadores. Eu não consigo entender o que mudou, motivou a mudança do voto desse vereador. Nos próximos dias, a Câmara de Vereadores de Florianópolis terá que realizar ainda uma outra eleição, a que vai definir quem estará à frente do Legislativo Municipal até dezembro. Com a renúncia do ex-presidente e a ausência do primeiro vice, assumiu temporariamente o segundo na linha de sucessão. O atual presidente e vereador, Bispo Jerônimo Alves, terá 15 dias, de acordo com o regimento interno da Casa, para regularizar a situação do atual mandato. Já o vereador Edmilson Pereira propôs e obteve a aprovação dos colegas para instaurar a CPI dos radares. As irregularidades foram apontadas também na Operação Ave de Rapina, que gerou a renúncia do presidente da Casa. Ontem, os partidos indicaram Deglaber Goulart, Pedro de Assis Silvestre, Ricardo Camargo Vieira e Vanderlei Farias para integrar as investigações. A primeira reunião do grupo deve ocorrer na semana que vem. A previsão é que a gente vai trabalhar inicialmente com 60 dias. A gente já tem um quebra-cabeça, que é desde o proprietário da empresa, desde funcionários do IPUF. Independentemente da CPI dos radares, o Poder Municipal já anunciou que não vai renovar o contrato diante das suspeitas de irregularidades. A empresa que administra o serviço em Florianópolis está sendo investigada por, segundo a polícia, participar de um rodízio com outras empresas para vencer licitações aqui no estado. Sendo assim, os aparelhos devem seguir funcionando até o dia 19 de dezembro e, após isso, desligados por tempo indeterminado. E após o anúncio da chapa vencedora, o vereador Ricardo Camargo, que estava inscrito nos 2 grupos concorrentes, renunciou ao cargo de segundo secretário, que permanece em aberto até uma nova definição. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso nos 2 sentidos, mas fluindo bem nos 2 sentidos também. Principalmente para quem deixa a ilha de Santa Catarina, o trânsito está um pouco mais complicado. Agora em Florianópolis, 25 graus. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.